E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero estar falando aqui agora um texto muito bonito, muito significativo, e quero compartilhar esse texto com vocês, que vai falar ali, um texto claro, nítido, da separação entre esse Israel espiritual, que são as duas casas de Israel ali, judeus e gentios, e o Israel que não é eleito da graça, o Israel que não será glorificado, o Israel que não faz parte da noiva do Cordeiro, mas que estará lá no reino milenar. Então, o texto que eu quero compartilhar com vocês é esse daqui, ó. Vamos ler aqui, ó, Zacarias capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Ali está o cerco, Lucas 21, Mateus 24, né, que vai mostrar ali Jerusalém sendo sitiada de exército, Marcos capítulo 13. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Os que carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam neles. Pois se lembra daquela profecia que está em Zacarias no capítulo 14, aqui no versículo 15, que diz: Com esta praga, assim será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Então, quer dizer, eles vão levar ali os seus animais para a guerra, né? Sendo que até os animais vão ser tomados de loucura. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá, preste atenção no que está escrito aqui, ó. Então os governadores de Judá, os que vão governar, tá? Os que vão reinar, dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Os governadores de Judá vão dizer isso em seu coração, falando acerca dos que habitam em Jerusalém. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém, a cidade de Jerusalém, você percebe aqui claramente essa diferença, né? Você está vendo aqui, ó, os habitantes de Jerusalém, tá? Os habitantes de Jerusalém. Aqui não são os habitantes de Jerusalém. Aqui é a cidade de Jerusalém. Em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, será habitada outra vez, né, no seu lugar em Jerusalém. O que significa que é uma profecia voltado para a cidade de Jerusalém e também para os que habitam em Jerusalém. Uma vez que Jerusalém ela foi liberta ali, essa escrava, ela foi liberta e todos os inimigos que ali estavam foram consumidos em redor, Jerusalém outra vez voltará a ser habitada, né? E agora seguramente voltará de novo, outra vez, né? Outra vez significa novamente, de novo, né? Repetidamente, né? Vai acontecer outra vez, né? Uma vez que outrora isso já ocorreu, agora de novo vai ocorrer novamente, daquela cidade, né, ser habitada seguramente, né? Não é Jerusalém pessoas, Jerusalém ali é uma cidade e quem habita nela são as pessoas. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. As tendas de Judá aqui é a igreja, tem a ver ali com as duas casas de Israel. São eles quem Deus salva primeiro.
São os de Judá que libertam, né, os habitantes de Jerusalém. São eles. Vamos continuar lendo o texto. Por quê? Para que a glória da casa de Davi, ou seja, dos descendentes de Davi, porque haverão descendentes de Davi ali, existem descendentes de Davi em Israel, e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Ou seja, são pessoas que não estarão com o corpo glorificado, né? Por isso, a glória deles, né, não podem ser acima dos de Judá. Lembra que os de Judá é que ficaram como um braseiro ardente. Esses de Judá são os que consumiram, né, as nações inimigas que estavam ali fazendo o sítio em Israel. Então, esses de Judá, as tendas de Judá, né, elas então têm uma glória, né? Só que esta glória é superior à glória dos descendentes de Davi e é superior à glória dos habitantes de Jerusalém, porque isso acontecerá por um motivo. Qual motivo? O texto mesmo explica. Para que esses habitantes aqui, né, não se exaltem sobre Judá. Muito bem. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Você viu ali o texto, a diferença. Tendas de Judá, habitantes de Jerusalém e casa de Davi, né? Casa de Davi e habitantes de Jerusalém estão equalizados. Tendas de Judá está acima deles, porque são eles que livram a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Olha como que Deus exalta o povo de Israel, como um anjo do Senhor diante deles, né? E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido, né? Uma situação que aconteceu onde houve um falecimento ali, né, do rei, e eles então passaram a fazer um pranto geral em Megido, né? Então você veja que esse texto aqui do versículo 10, jamais que ele pode estar sendo aplicado ali para a igreja. Então quer dizer que quando Jesus voltar, nós vamos ser arrebatados e vamos começar a chorar amargamente? O judeu Paulo vai começar a chorar amargamente, né? Sei lá, João vai começar a chorar amargamente, como se fosse aquele que chora pela perda de um primogênito? Não! Esse texto aí, ele está linkado com o texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse, no capítulo 1, vai dizer aqui, no versículo 7, olha só: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos que os transpassaram. Olha aí, ó. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então veja aí que o texto ele está se referindo aos judeus na carne, que não usaram a marca da besta, crendo que não era o anticristo o seu Messias. Eles ouviram os profetas, né? E eles não aceitaram a marca da besta, e eles creram que o Messias iria vir, o Messias iria voltar e libertar eles, e não usar a marca. Quando eles começarem a ver o Messias vindo do céu, o que vai acontecer? Olha, essa cena, porque é ele aquele a quem nós transpassamos. Esse texto está sendo repetido lá em Apocalipse 1:5, porque
esse choro é realizado na vinda dele. Na vinda dele, eles começam a chorar e a prantear amargamente. E olha o que diz o texto aqui, ó. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres, as esposas, os caras estão casados à parte, a família da casa de Levi à parte, e as suas mulheres, né? Eles têm ali, eles são uma família. Embaixo vai dizer, eu vou ler aqui agora, né? Tem filhos, né, a parte, a família de Simei à parte, e as suas esposas, né, com quem eles estão casados, né, à parte. Todas as famílias remanescentes, cada família à parte e suas mulheres à parte. Esse texto mostra clarissimamente ali, né, que existe sim, né, um grupo remanescente que sobrepujará as nações da terra, que é a nação de Israel. Percebeu, irmãos? Então, esse texto é um texto que fala clarissimamente, né? Está muito ali, bem claro, as tendas de Judá, que devora os povos. E aí você vê casa de Davi, e mais embaixo vai falar sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, cada um com as suas esposas e as suas mulheres, né? E as suas famílias à parte. E chama ele, sim, né, de como se fosse um anjo do Senhor, como se fosse um Deus, ou seja, eles terão uma autoridade sobre as outras nações. Eles terão, né? Acima deles estamos nós. Mas entre as nações, eles são os maiorais, né? Está escrito isso, né? Não tem como você negar isso que está escrito. Olha que interessante que até entre as nações haverá hierarquia. Você sabe disso, Jesus disse isso, né? Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus será maior do que ele. Ou seja, dos nascidos de mulher, dos da carne, ninguém vai ser maior do que o da carne, João Batista. Mas o menor de um filho de Deus glorificado será maior do que um na carne, né? Entre ali os maiorais. É isso. Então haverá hierarquia também entre as nações, haverá hierarquia. E a igreja estará, o menor do filho de Deus, o menor glorificado, será maior do que o maioral, né? Ali das nações. E as nações herdam bênçãos? Herdam bênçãos. Elas herdam terras. Caramba, as nações vão herdar terra? Claro, gente, claro que as nações vão herdar terra. Você acha que eles vão morar onde? Eles têm que morar em um local, você concorda comigo? Eles precisam de um local para poder morar, para poder dormir, para poder trabalhar, cuidar da família. Você imagina, por exemplo, aqui, né, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro você tem os habitantes do Rio de Janeiro que trabalham, que constroem casas, né? E por aí vai. Tudo que está lá nos profetas, né? Vão plantando, vão trabalhando e tudo mais. Mas existe um governador sobre essa cidade. Então herdar a terra não é unicamente a questão de você herdar uma terra, mas também implica você herdar as pessoas que estão ali. Herdar as nações é herdar as pessoas que estão ali. E não algo figurativo, é herdar os que habitam naquela nação. E no momento em que nós habitamos, melhor dizendo, no momento em que nós herdamos uma nação, eu herdei uma nação. Eu herdei aquele povo. Mas aquele povo precisa morar em algum local. Alguma terra tem que ser deles, para eles poderem morarem. É nesse sentido que eles também tomam posse da herança da terra. Né? Que eles têm promessas sim, que eles têm herança sim. Porque eles precisam morar em um local. Eles precisam ter segurança. A profecia é clara. Ninguém vai tirar eles das suas terras. Não diz terra, mas a profecia fala isso. Né? Ninguém vai tirar eles da sua casa. Ninguém. Por quê? Porque aquela terra é deles. Eles vão morar ali. Né? Eles precisam de um local para morar. Onde é que você mora? Eu moro em tal local. Aquela terra é minha.
Ah, é? E quem é o rei daquela terra? Ah, o rei é fulano de tal, ele é o governador, ele é aquele que sacerdotiza sobre mim, né? Ah, que bacana, né? Mas ele mora lá, entende? Aquela casa é dele, aquele terreno é dele, é da família dele, e ninguém vai tirar isso dele, tá lá escrito, né? Ninguém tira isso dele, certo, gente? Né? Então, a gente precisa entender essas coisas, né? Vai haver Egito, vai haver Etiópia, vai haver Tarsis, vai haver várias nações, inclusive, né, vai haver descendentes de Davi ali, descendentes, né, de Abraão ali, que não foram glorificados. Ou você acha que as mulheres grávidas que estarão lá em Israel, né, aquelas criancinhas, qual será a nacionalidade delas, essas que vão entrar no reino milenar? Qual será a nacionalidade delas? Elas têm que ter uma nacionalidade, elas são sangue de Davi, DNA, né, ali de Abraão, certo? Mas é um texto muito bom, muito legal, e eu convido você a continuar meditando comigo. Deixe seu comentário aí, né? Vamos ver o que você achou aí desse texto. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.